Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre o eclipse solar anular que a gente vai ter no signo de Capricórnio. Sendo que esse eclipse ele está acontecendo porque a gente vai ter o casamento de Sol e Lua, ou seja, esses dois astros vão ficar juntinhos, mas eles estão próximos ao eixo nodal sul. Quando o Sol ou a Lua ficam próximos dos nodos, é quando a gente tem um alinhamento de Sol, Lua e Terra. Então, quando a Lua passa na frente do Sol, nesse caso aqui, a gente tem um eclipse solar, né? Porque o Sol vai estar lá brilhando, lindo e maravilhoso, e a Lua vai passar na frente. Então, os raios solares desse Sol vai acabar projetando uma sombra na Terra. Porque esses três aqui estão alinhados, Sol, Lua e planeta Terra. E isso está meio que explicadinho aqui. Claro, gente, eu já fiz vários vídeos explicando o que significa a projeção da sombra da Lua na Terra, né? Que é quando a Lua faz uma sombra aqui na Terra, e quando a Terra projeta a sua sombra na Lua, que é quando a gente tem o eclipse lunar, e isso vai acontecer no dia 10 de janeiro de 2020, tá? Dia 10/1. É quando a gente vai ter o eclipse lunar. Só que nesse momento a gente está recebendo a sombra da Lua na Terra. É como se essa Lua, a mãe, estivesse dando pra gente, devolvendo pra gente a sementinha que a gente deu para ela ali há 6 meses, em junho, julho de 2019. Então ela germinou essa semente e ela está devolvendo pra gente essa semente germinada para a gente plantar na terra e manifestar aquilo que a gente intencionou 6 meses atrás. 6 meses, 1 ano e meio atrás, tá? Então a gente está recebendo da Lua essa sementinha, e é por isso que a gente tem a Lua nova, né? A Lua nova é quando a gente planta uma sementinha. Só que agora a gente está plantando uma sementinha na energia de Capricórnio, no signo de Capricórnio. A gente vai ter a nossa lunação no signo de Capricórnio. E lunação vocês já sabem, né? É o início de um ciclo, é a possibilidade de plantar a semente e essa semente crescer, se desenvolver até chegar ali o seu ápice na lua cheia. Sendo que na lua cheia a gente vai ter aqui a Terra no meio, o Sol vai estar aqui irradiando a sua luz, a Terra aqui, e a Lua vai receber uma sombra, porque a Terra vai fazer uma sombra para essa Lua. E aí é quando a gente tem a possibilidade de entregar para a Lua uma nova semente com novas intenções, com novos sentimentos, mais amadurecidos, mais serenos, ou seja, mais consciente daquilo que a gente precisa trabalhar para evoluir, né? A gente olha para as nossas experiências do passado, no momento que a gente percebe as nossas experiências do passado, a gente avalia e vê o que a gente quer modificar. E quando a gente tem a Lua cheia, eclipsada, é quando nós, na Terra, devolvemos para a Lua uma nova semente com os resultados daquilo que a gente percebeu no ápice desse desenvolvimento lunar, né? Lembrando que os eclipses, eles têm a duração de 6 meses, 1 ano e meio. Além disso, como a gente está tendo a lunação, essa lunação também vibra com muita força para os próximos 29 dias. Mas o que essa lunação de Capricórnio, esse eclipse, está trazendo para a gente aí de novidade, de inovação, de possibilidades? Primeiro ponto que eu vou falar para vocês é que esse eclipse ele está acontecendo com um aspecto quase exato com Urano. Urano no signo de Terra em Touro e o Sol e Lua ali a 4 graus no signo de Capricórnio, tá? Esse eclipse ele vai acontecer ali no grau 4 e 6 minutos. Sendo que junto com esse casamento de Sol e Lua, a gente tem também um senhorzinho ali chamado Júpiter. E esse Júpiter ele está simplesmente aumentando, expandindo, dando mais brilho, mais poder para esse Sol, e a sombra que a Lua vai projetar na Terra vai ficar mais intenso ainda. Então a gente tem aí para os próximos pelo menos 6 meses um período muito interessante para a gente entender o processo de luz e sombra, porque o Sol está sendo expandido por Júpiter. Então o que acontece quando a gente tem uma luz muito intensa? Quando o Sol brilha a pico ali, quando ele está super forte, o que acontece? Ele projeta os seus raios na pessoa ou no ambiente ou no lugar, só que ao mesmo tempo que
o sol irradia a sua luz e ilumina a face da pessoa, um processo interessante acontece, porque ali é gerada uma sombra. A gente recebe a sombra também. A sombra, quanto mais luz a gente tem, mais a sombra fica evidenciada. Então a gente tem o sol jogando seus raios solares, uma parte acaba ficando altamente iluminada, mas uma outra parte fica obscura. Então, para os próximos 6 meses, pelo menos, a gente vai ter um período aí em que muita luz vai ser evidenciada, mas ao mesmo tempo a sombra vai se mostrar demais. Então é como se a gente realmente tivesse aí 6 meses de muito combate, de muita polaridade, de muita intensidade para a luz e muita intensidade para a sombra. Então é um duelo realmente de titãs que a gente vai ter aí. Um duelo de titãs que eu digo, obviamente, isso pode acontecer em termos mundial, mas também levando isso aqui para a nossa vida pessoal, talvez a gente lidando com as nossas próprias sombras, a gente vai ter a oportunidade de lidar com as nossas próprias sombras. Por quê? Porque o Urano, ele tem um propósito de revelação, de romper com as barreiras, de romper com os muros que escondem a gente. E a gente está falando de uma conjunção já quase exata ali com Saturno e Plutão. Essa conjunção está muito próxima. Então muita coisa está aí para ser também mostrada, revelada. Então imagina, toda essa energia em Capricórnio está dando para a gente um impulso muito forte para a gente acionar todo o nosso poder pessoal. Só que muitas pessoas não têm essa energia muito bem equilibrada. E a gente está falando de uma energia em touro. E touro tem a ver com o quê? Touro tem a ver com aquilo que a gente é apegado, com aquilo que a gente não quer largar, porque a gente se afeiçoou àquilo. Essa energia de touro, principalmente em desequilíbrio, faz com que as pessoas pensem que tudo é delas, que as pessoas pertencem a elas, que as coisas pertencem a elas, que elas são donas de tudo. Então, por exemplo, imagina uma pessoa super apegada à sua casa, ou à estrutura que a pessoa deu para administrar o lar dela. Ela é apegada àquela estrutura, ela é apegada àquele modelo, àquela metodologia que é utilizada para administrar suas coisinhas. Imagina as pessoas se apegando cada vez mais aos seus bens materiais, como carros, joias, roupas. E quando vem a insegurança, no sentido de caramba, eu posso perder muita coisa, de repente eu posso parar de ganhar dinheiro como eu venho ganhando. Então o que as pessoas fazem? Elas acumulam mais, como uma forma de segurança. Então imagina, é a luz jogando os seus raios, mas trazendo as nossas sombras, mostrando pra gente, olha, você tá pegado demais a isso. É nisso aqui que você tem insegurança. O seu medo está aqui. No momento que você sente medo, que você se sente inseguro, instável, é assim que você age. O jeito que você está reagindo a esse medo é um jeito bom ou é um jeito ruim? Como é que você está lidando com o seu próximo no momento que você se sente ameaçado, sente que os seus bens estão ameaçados, que a sua estabilidade financeira está ameaçada, que de repente até os recursos alimentícios que a própria natureza dá, de repente a gente pode começar a ter escassez de alguns alimentos, de repente a gente pode ter problemas com o clima em todo mundo, que pode trazer mudanças aí relacionadas aos recursos que são extraídos da natureza e de repente algumas empresas, algumas indústrias não estejam preparados para lidar com algum evento que pode ser surpreendente aí. E com isso a possibilidade da gente ter escassez em algumas áreas alimentícias pode vir com força, como por exemplo a gente está tendo aí, já aqui no Brasil a gente já está sentindo o peso da carne, né? A carne vermelha está com um preço muito alto, mas por exemplo, se tem alguma instabilidade climática, mesmo que seja numa plantação de trigo, de cana, o preço do trigo pode ir lá para cima. Então o pãozinho, o biscoitinho, a comida vegana também pode passar por um processo de escassez, ou o valor desse alimento ir lá para cima. Ou seja, a gente tem que estar meio que preparado também para todas essas surpresas que podem acontecer, que podem mexer com a nossa estabilidade, com a nossa segurança. Eu estou falando de comida, mas isso são para todas as áreas. De repente alguém pode ter aí uma profissão que parece que está firme, que parece que está ali solidificada, de repente vem alguma surpresa e faz com que a pessoa passe por uma mudança dentro da sua carreira, dentro do seu cotidiano aí, dentro do seu trabalho, e talvez tenha que se reinventar. No momento que a pessoa tem que se reinventar, vem
total insegurança. É muito importante a gente trabalhar a nossa luz no sentido de confiar em si mesmo. Se você passar por algum processo de mudança, por exemplo, na sua carreira, no seu trabalho, na sua rotina, se você se vitimar e se colocar como a pessoa incapaz de se reinventar, pronto, você vai para o fundo do poço. Agora, se você tiver autoestima, confiança em si próprio, se você acreditar em você mesmo, no seu poder de se reinventar, pronto, você pode ter uma grande oportunidade na sua própria crise pessoal, na sua crise dentro do trabalho. Então isso é muito importante a gente perceber, porque a gente pode ter essa polaridade, tanto a sombra aparecer e ao mesmo tempo que a sombra aparece, a gente consegue enxergar o tamanho da nossa luz pessoal, o tamanho do nosso brilho pessoal. Isso está muito importante para essa lua nova, para essa lunação em Capricórnio, que vai durar 29 dias, mas também para os próximos 6 meses, um ano e meio, que essa energia vai vibrar. Então, mais uma vez, o Sol ele está sendo expandido por Júpiter, junto com a Lua ali. Então, a sombra e a luz vão ficar evidenciadas, e todos esses raios estão indo de certa forma para Urano em Touro, e Urano ele tem o papel, o propósito de revelar. Então ele vai revelar o que? A luz e a sombra dessa energia capricorniana em cada um de nós. Só que é muito importante a gente entender que muitas pessoas podem se sentir altamente empoderadas. Marte está ainda conversando com essa energia de Saturno e Plutão em Escorpião, sendo que essa energia aqui, ela está evidenciando o poder, o controle, o domínio. Esse poder ele pode ser muito bem trabalhado com a energia escorpiana no sentido de cura, num sentido de fênix, de fins e recomeços, indo para uma oitava maior relacionado à consciência, ou seja, a gente pode expandir a nossa consciência de uma forma muito prática, muito concreta, muito madura, mas a gente também pode utilizar, principalmente para as pessoas que não têm o equilíbrio da sua sombra e a sua luz, essas pessoas podem utilizar esse poder todo para poder controlar ainda mais o outro, para poder mandar ainda mais no outro, para poder impor os seus ideais, Júpiter em Capricórnio ali junto com esse Sol, as suas crenças, ou seja, um grande debate, uma energia de discussão, uma energia de embates pode surgir aí, pode ser evidenciado também. Sendo que, por outro lado, existe essa energia mais positiva, mais benéfica, que também pode fazer com que algumas pessoas despertem a sua consciência e consigam colocar um fim em alguns assuntos, em algumas ideias fixas que elas estão tendo, porque o Urano está ali renovando, remexendo justamente nessa base ali, nessa fundação aonde tudo começou, que lembrando que a Lua fica exaltada em Touro e essa Lua está ali conversando com esse Urano, e Vênus está fazendo uma quadratura também para esse Urano, nessa recepção mútua que a gente está tendo aí, ou seja, esse Urano pode fazer uma revolução mesmo para aquilo que a gente vem acreditando há muito tempo. Júpiter tem a ver com crenças, é expansão de consciência. Quando conversa com Urano, é uma libertação. Então, essa conversa de Marte com Saturno e Plutão ali, e o regente da lunação, né, do eclipse é Saturno, está chegando bem próximo a Plutão. Então, esses dois aqui estão tendo o propósito, tanto Plutão quanto Marte, que são os dois regentes de Escorpião, eles estão com um propósito, com uma missão de trazer para a humanidade um fim. Chegou, mostra, revela, perceba. Muitas coisas que de repente a gente estava apegado, a crenças que a gente estava apegado, a gente pode ter a oportunidade de enxergar de uma forma completamente nova. E caso a gente se mantenha resistente às mudanças de pensamento, de consciência, de ideias, de valores, de apegos, se a gente não mudar isso, aí pode deixar que Urano vai fazer o trabalho por si só. Ele tem 7 anos aqui para trabalhar isso na gente. Individualmente, a vida de cada um vai ser remexido nas suas estruturas, nas suas bases, de alguma forma. E no momento que é remexido ali, as crenças também acabam sendo remexidas, porque
é questão de segurança, é questão de medo, é questão de estabilidade. E a energia de Touro tem muito a ver com isso, com estabilidade, com segurança, com conforto. Só que toda essa área confortável pode ser muito remexida, principalmente nos próximos 6 meses. E no momento que mexe nessa base, as nossas crenças também acabam sendo abaladas. E quando a gente é abalado nas nossas crenças, geralmente é quando a gente passa por um vão, né? A gente tem uma porta aqui, a gente tem essa porta, aqui vem um vão e aqui tem uma outra porta para a gente entrar. Esse espaço aqui, olha, é um espaço de reflexão, de vazio. Sabe quando a vida perde o sentido e a gente entra nesse vão entre as duas portas ali, a gente não consegue voltar para o passado e a gente tem que abrir a porta do futuro, mas antes a gente precisa perceber, revelar a chave ali para poder entrar. Sem essa chave, sem essa iluminação, sem essa conscientização, a gente não consegue abrir, então a gente vai ficando aqui nesse vão, nesse vazio. Só que quando a gente entra nesse vazio aqui, o que acontece? É geralmente quando a gente entra em contato com o nosso eu. É aqui que a gente fica mais recolhido, mais calado. A nossa mente geralmente precisa olhar para a crise. Muitas vezes, quando a gente está experimentando os assuntos dentro de cada etapa da nossa vida, ali no nosso cotidiano, com as nossas obrigações diárias, muitas vezes a gente utiliza inclusive o próprio trabalho como uma fuga para não se pensar. Para que eu vou pensar aqui? Não quero pensar. Eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero preencher o meu dia, eu quero estar rodeado de gente o tempo inteiro. E de repente vem a vida e fecha essa porta aqui e fala para você, olha, entra aí no vão, no vazio, fica mais sozinho, as coisas vão mudar. Aí o tempo que a gente fica aqui é o tempo que a gente consegue refletir, é quando a gente fica sozinho com a gente mesmo. É quando tudo silencia e o nosso cotidiano, toda aquela turbulência do dia a dia, some, desaparece. E tem muitas pessoas que entram nesse vão e passam pela depressão. E a depressão nada mais é do que esse vão, no momento que as pessoas entram nesse vão, só que elas não sabem lidar com esse vazio, com esse silêncio, com essa solidão, a solidão de tudo, quando a vida parece perder sentido. E nesse momento, se a pessoa não se conecta com o seu próprio eu, com a sua própria luz, quando ela não se transforma, ela vai se afundando cada vez mais. E é por isso que a depressão, principalmente nessa energia capricorniana, Capricórnio é um signo que traz muita questão da depressão também. Saturno é um planeta que estimula também o medo, a limitação, o pessimismo. Então, se a gente não sabe lidar com esse lado sombra também da gente, com essas limitações que a gente tem, a gente tende a afundar também, a se afundar de uma forma depressiva. A gente vai apagando o nosso brilho, apagando o nosso brilho, apagando a nossa luz, depreciando cada vez mais até chegar no fundo do poço. E aí no fundo do poço é quando entra Plutão e a gente tem a chance do renascimento, da Fênix. Mas até chegar nesse fundo do poço, por mais que a gente esteja aqui, a ajuda geralmente vem de onde a gente menos espera. E nesse vão é quando a gente precisa se desconectar de tudo aquilo que a gente vinha fazendo, do velho modelo, das velhas estruturas. Porque se a gente manter no mesmo modelo de antes, a gente não passa pela transformação e a gente não alcança a chave. A chave vai se manter lá em cima, porque é nesse vão que a gente passa pela a transformação. É transforma. E essa energia de Capricórnio tem a ver com a forma, e quando a gente tem Plutão ali, nessa energia capricorniana, é a transformação. Então, caso a gente passe por esse vão aí, entre uma porta e outra, lembrem-se de olhar para cima, de olhar para Júpiter. Confiem num propósito maior. Acreditem que quando a gente passa por crises, é porque a gente está fora do alinhamento do nosso propósito, da nossa missão. Então a gente se alinha, a gente passa pela dor, a gente passa pelo um sofrimento para poder aprender uma lição, para poder sentir na própria pele a dor e não desejar isso mais para si próprio e nem para os outros. E passa a ter uma consciência, e no momento que passa a crise é aquele alívio, vem a gratidão, vem aquele sentimento de nossa, que bom que eu fui ouvido, que eu fui atendido, que tiveram pessoas que perceberam, que mudaram a minha percepção de mundo, que me ajudaram a me transformar.
né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém está sozinho nesse mundo. Você está aí na sua casa, isso é uma coisa muito uraniana também, muito aquariana. Vênus está ali em aquário, né? Ninguém está sozinho nesse mundo. Ninguém é autossuficiente, ninguém é. Por mais que você esteja sozinho aí, que você quase não tenha contato com ninguém, tem alguém no mundo que está ajudando a levar a eletricidade para sua casa. Você está utilizando luz elétrica porque existe uma equipe, um grupo, uma tribo de pessoas que trabalham com eletricidade, que ralam ali todo santo dia para manter essa luz elétrica chegando até você. Se você tem água encanada na sua casa, mesmo que você não tenha ninguém, que você não dependa de ninguém na sua vida pessoal, tem alguém que está fazendo essa água encanada chegar até você. Quando você sai da sua casa e você vai para o supermercado e compra um micro-ondas, compra um forno, um fogão, uma geladeira para manter os seus mantimentos por mais tempo na sua casa, alguém construiu aquilo, alguém inventou a geladeira, o micro-ondas para facilitar a nossa vida. E você está utilizando a ideia dessa pessoa para facilitar a sua vida. Então sim, você está dependendo dessa pessoa. É importante a gente ser grato às pessoas que trouxeram inovações, que revolucionaram a nossa vida. Então, nós não estamos sozinhos. Todo mundo depende do outro. E às vezes a gente depende do outro assim, de uma forma mais inconsciente. A gente não tem consciência do quanto que as pessoas são importantes, as instituições são importantes, mas a gente às vezes não percebe que uma pessoa amiga ali, ela pode revolucionar a sua vida, assim como o micro-ondas revolucionou a vida de muita gente que não gosta de cozinhar, não gosta de fogo, prefere fazer tudo no micro-ondas. Alguém pode revolucionar a sua vida num nível mais profundo. Entende? E se a gente não está aberto para as ideias diferentes que as pessoas trazem, para as evoluções, para os progressos que a humanidade precisa caminhar para alcançar, se a gente ficar apegado somente ao velho modelo, a gente pode estar perdendo a oportunidade de grandes mentes, de mentes brilhantes, de pessoas revelarem algo para a gente, mostrarem, trazerem inovação para a gente. As pesquisas são extremamente importantes, a ciência é extremamente importante, a metafísica é extremamente importante porque é através do questionamento da filosofia de Júpiter ali, de Sagitário, é que pessoas alcançam ideias, pensam em alguma coisa, veem a probabilidade daquilo realmente se manifestar e através de Capricórnio aquilo se manifesta, se realiza. Urano é um planeta que está à frente do seu tempo, ele vai lá para os confins de sei lá onde e como um gancho ele pega uma ideia que está fora do consciente ou inconsciente coletivo e ele traz isso de volta, coloca na cabecinha ali de um pensante, de um ser ali meio com energia forte de Sagitário, e aquela pessoa de Sagitário ali recebe esses sinais de Urano e aí ela começa a pensar e a falar: nossa, será que é possível a gente ter luz sem o fogo? Será que é possível a gente ter energia elétrica? Aí o serzinho aqui começa a pensar, começa a fazer cálculos, começa a cogitar essa ideia, e aí ele leva essa ideia para Saturno, Saturno junto com Urano ali, os dois juntos conseguem brilhantemente trazer isto para a luz, manifestar isso na Terra, e de repente fez-se a luz. A luz veio de energia elétrica. Vocês conseguem entender? Então as pesquisas são extremamente importantes, os filósofos são extremamente importantes para as inovações, para a evolução desse planeta. E é claro que muitas vezes a sombra, né, a sombra que está aqui, ela quer bloquear isso. Ela não quer evolução, ela não quer o progresso, ela quer manter as coisas retrógradas mesmo. E esse é um outro trabalho que essa energia capricorniana está fazendo, junto com Plutão ali. Estamos renovando, a gente está em um processo de renovação das velhas estruturas. A gente precisa evoluir, a gente precisa progredir numa oitava maior. A gente estava aqui e agora a gente precisa elevar para essa oitava maior. A gente está saindo desse nível de consciência e a gente precisa ir para esse nível um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais elevado, trazendo uma sutileza energética para essa densa matéria que a gente vive aqui. O mundo material aqui precisa ficar um pouco mais leve, precisa começar a ficar menos densa.
E aí a gente está nesse processo de evolução, entende? Só que no momento que a gente passa por esse processo de evolução, o que acontece? Existe uma força contrária que quer manter tudo, ou inclusive até baixar mais ainda o nível, que aí é quando aciona as sombras das pessoas, essa sombra. E quanto mais as pessoas revelam a sua sombra, mais essa energia vai ganhando força e vai brigando com essa energia de luz ali, entende? Então é por isso que a gente tem essa polaridade acontecendo. Só que é muito importante a gente entender que a luz é real, porque a luz revela, e a sombra, ela só é uma coisa abstrata, ela não é real. É o corpo físico ali, é a coisa física que está projetando essa sombra. O real está na luz, então a luz sempre ganha. Então, se você encarar os seus processos de sombra, entenda que o seu processo de luz é muito mais forte do que o seu universo sombrio. E a sua luz pode sempre sobressair as suas sombras. Então, se você passar por um momento aí de medo, de insegurança, de instabilidade, de angústia, nos próximos 29 dias, ou nos próximos 6 meses, ou um ano e meio, entenda que essa sombra está se revelando para mostrar para você o tamanho da sua luz. Mas para isso, você precisa acreditar em você, você precisa olhar para cima, perceber a chavinha, para poder sair desse vão entre as duas portas ali, tá bom? Bom, gente, para não me alongar mais, eu sei que eu acabei falando bastante aqui, mas essa é a vibração desse eclipse, dessa lua nova em Capricórnio. Mas o importante é a gente entender que o propósito dessa energia, dessa sementinha que a gente pode trabalhar em Capricórnio, é uma energia de reconstrução, de reestruturação e de reinícios. Ou seja, a gente pode reiniciar, começar um projeto diferente daquele que a gente já vem fazendo. É muito importante a gente ter consciência de que uma mudança, uma outra face está chamando a nossa atenção. Ou seja, se a gente não olhar para o outro lado da moeda em relação à nossa vida e a gente manter as coisas como sempre foram, pode ser que nada cresça. Nada cresça. Você pode plantar sua sementinha, vai passar aí os 15 dias, vai ter a lua cheia, junto com o eclipse ali em Câncer. Você não vai colher nada ali porque a sua semente não desenvolveu, porque não estava afinado com as mudanças que eram necessárias fazer. Então é importante a gente tentar se afinar com a proposta desse Urano em Touro. Renove, inove, invente, se reinvente. Veja por outros ângulos as possibilidades, faça diferente do que você vem fazendo. Você está com medo? Você está com insegurança? Você está receoso ou receosa com alguma coisa? Controla o seu medo, controla a sua insegurança, procura meditar, procura ficar um pouquinho mais centrado no seu eu, procure calar um pouco a voz, o barulho, ou sabe quando a gente entra naquela fuga social? Ou seja, deixa eu me envolver com um monte de coisa, trabalhar feito louco para não pensar. O importante é a gente pensar, é a gente calar um pouco, diminuir um pouco o ritmo, no sentido de o que eu quero modificar, qual o meu propósito, qual o meu objetivo de vida. Então, no momento que a gente começa a pensar, a se interessar, a dar prioridade, porque a energia de Capricórnio tem muito a ver com prioridade. Então, no momento que a gente começa a se dar prioridade, que é Sol, eu, Espírito e Lua, alma, quando você começa a se dar prioridade, quando você se dá valor real, muitas coisas podem ser reveladas para você e vários insights de mudanças podem acontecer. Então se apegue a isso. Tenta se conectar com você mesmo com muito amor, com muito compromisso, com muita seriedade, com muita maturidade. Entre em contato com seu eu como se você fosse realmente o mestre de si mesmo. Ou caso você não sinta que você é o mestre de si mesmo, busque, tente pelo menos entrar em contato com energias, com pensamentos, com vibrações mais elevadas, que talvez ali muitas coisas podem se revelar para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrando que a sombra desse eclipse vai passar ali, na verdade vai pegar ali a Ásia e também a Austrália, tá bom? Então não vai ser visível aqui pra gente no Brasil e também grande parte do mundo, tá? Então a sombra dessa lua aqui, olha, que é essa sombra aqui, eu sempre gosto de mostrar para vocês, essa sombra aqui da Lua vai pegar essa parte aqui do globo, tá? Ásia e Austrália, tá bom? Lembrando que o eclipse vai acontecer ali
no dia 26 de dezembro de 2019, na quinta-feira, no horário de Brasília, vai acontecer às 2 horas e 12 minutos. Na verdade, às 2 horas e 12 minutos é quando a gente tem a lua nova. O eclipse geralmente demora entre 2 a 3 horas, tá? Para acontecer, mas como não vai ser visível pra gente, mas até ali o amanhecer a gente ainda vai estar nessa vibração do eclipse, tá? Aqui pro Brasil. E para vocês saberem, né, qual o horário aí na terra de vocês, na cidade ou no país em que você está, é só vocês colocarem ali o relógio mundial, colocarem o horário de Brasília que eu estou dando para vocês, colocarem o local aonde vocês estão, que aí vocês vão ter o horário em que vai acontecer aí na cidade ou no país em que vocês estão, tá certo? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo do eclipse solar em Capricórnio anular, tá bom? O eclipse anular, ele acontece com a lua fazendo tipo um anel assim, tá? Quando a gente tem um eclipse solar total é quando aparece aquele anel de brilhante, né? Que parece um anel de brilhante, mas não é o caso, tá? O eclipse anular é quase total, mas ele não cobre todo o sol. Combinado? Se vocês quiserem seguir os encontros astrológicos nas redes sociais, elas estão todas aqui. Tem ali encontros astrológicos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha no endereço, é só copiar esse endereço e buscar ali no Google. Colocando encontros astrológicos, vocês encontram aí as redes sociais. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas estão todas aqui. É tudo Débora Mexica, tem ali no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Spotify. No Spotify é importante colocar o acento no E. E caso vocês queiram informações sobre mapas, quando que eu vou abrir agendamento, caso vocês queiram um print do mapa de vocês, mapa natal, com aspectos maiores, aspectos menores, sinastria, revolução solar, vocês podem receber esses prints, basta entrar ali no meu site www.deboramexica.com.br. Ali tem como vocês comprarem esses prints. No momento que vocês compram, eu envio um e-mail para vocês, vocês me passam os dados de vocês. No momento que vocês me passam os seus dados, eu envio o print para vocês. Mas é importante vocês ficarem atentos ao e-mail, tá bom? Porque o PayPal, ele me avisa que vocês adquiriram o mapa e ali através do e-mail que o PayPal me passa, eu entro em contato com vocês, tá certo? E aqui também vocês podem ter acesso ao curso gratuito online que eu dei para vocês aqui no YouTube. Eu coloquei os vídeos ali de forma organizada para vocês ali na aba cursos, então se vocês quiserem estudar, entender mais ou menos como é a estruturação desse curso, tá tudo lá para vocês. Então explorem um pouquinho aí o site deboramexica.com.br que vale a pena, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.